Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal do 7º ano A e B. Então, conforme o combinado em sala de aula, falei para vocês que a gente faria um vídeo semanal relacionado ao conteúdo dado aquela semana. Lembrando vocês que aula dada é aula estudada. Muito bem, o tema dessa semana, da primeira semana do módulo 1, tratou da construção do mundo moderno. Mas para estudar o mundo moderno, a gente vai ter que fazer uma recapitulação rapidinha sobre a Idade Média. A Idade Média, a gente estudou ano passado no 6º ano, ela começou no ano 476 e foi até 1453. 476 com a queda do Império Romano do Ocidente, Roma, e 1453 com a queda do Império Romano do Oriente. Então esses aqui seriam os dois marcos, mas nós não vamos se ater aos marcos e sim às transformações e acontecimentos desse período. Na Idade Média, ela era marcada pelo teocentrismo, ou seja, onde a Igreja Católica mandava. Teocentrismo, Deus, centrismo, centro, ou seja, Deus no centro de tudo. Ela era marcada pelo feudalismo das terras, onde quem mandava eram os senhores feudais e os suceranos, que doavam terras aos seus vassalos. A Idade Média também era marcada que a terra como sinônimo de riqueza. Então, pessoa rica era pessoas que tinham muita posse, muitas terras e podiam doar essas terras, doar não, na verdade, alugar essas terras aos vassalos, porque tinham que pagar impostos, aquelas coisas todas, que a gente já viu em sala de aula. O poder era descentralizado, não tinha figura de um rei todo-poderoso, como a gente aprendeu nos desenhos da Disney, certo? A força do rei era muito limitada, então o rei, ele mandava muito pouco. O poder era descentralizado, porque quem mandava era mais os senhores feudais, e havia muita briga entre eles, A gente vai entender depois, na aliança do rei com a burguesia, por que o rei queria um exército forte, então. E você era escravo da terra. Ao contrário de outros tempos, como na época dos gregos, dos egípcios, dos romanos, onde você era escravo de uma pessoa, aqui você vai ser escravo da terra. Então não tem mais aquela ideia de posse, de você ser propriedade de alguém. Agora você é escravo da terra, porque você tem que ficar nas terras, para poder plantar e ter o seu sustento, certo? Lembrando também, que no início da Idade Média, as pessoas saíram da cidade e foram para o campo em busca de proteção. Lembra da invasão dos bárbaros lá que a gente estudou no 6º ano? Pois é. Então, essas pessoas saíram da cidade e foram para o campo em busca de segurança e abrigo, correto? Agora sim, a Idade Moderna, ela começa em 1453 e vai até 1789 com a Revolução Francesa, início da Revolução Francesa, que a gente vai estudar depois. 1453 é o marco da queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, correto? O que predomina na Idade Moderna? O antropocentrismo, onde Deus é o centro o homem é o centro de tudo, razão, que vai predominar é a razão e não mais a fé. Deus vai ser colocado de lado e o homem então é que vai reinar, certo? Vai começar as grandes navegações. Vocês observam aqui, que faltam um pouco menos de 50 anos para o descobrimento do Brasil, 1453 para 1500, na verdade não é descobrimento do Brasil, e sim chegada dos portugueses ao Brasil, e vai começar o mercantilismo. As navegações vão trazer mercantilismo, comércio, e aí vai criar uma classe, a classe burguesia, que a gente vai ver daqui a pouco. A moeda como forma de riqueza. Na Idade Média, a riqueza era as terras, aqui vai ser a moeda. Então, país rico ou cidadão importante é aquele que tem dinheiro, Surge uma nova classe social, a burguesia. A palavra burguesia vem de burgos, cidades, e por aí vai. Centralização política, uma aliança. Então agora, a partir desse momento, ao contrário da Idade Média, vai ter uma centralização política.
vai centralizar na mão de uma pessoa, e essa pessoa vai ser o rei. E isso vai criar um problema sério, porque esse rei ele vai ficar tão poderoso, que vai se tornar um rei absolutista, que a gente vai ver nos próximos modos. O Estado vai ficar forte, ou seja, vai ter essa ideia de nação, de país, de limite territorial. Vai se criar a burocracia, os funcionários do rei. O rei ele vai ficar tão ocupado, tão centralizado, tão poderoso, que ele vai precisar de funcionários, E aí vai ter a burocratização. Vai começar um crescimento urbano das cidades. As cidades vão começar a ser um polo de comércio, de movimento de pessoas e por aí vai. A ideia de Estado nacionalista vai começar então, o rei vai começar a criar a ideia de Estado poderoso, de um Estado forte, certo? Necessidade de fiscalizar, ele vai precisar de pessoas, ele vai contratar pessoas, tipo funcionários públicos hoje, para trabalhar, fiscalizar a questão dos tributos, dos impostos, certo? E o rei se torna forte, ele vai se tornar um super rei, E aí vai ter o enfraquecimento da nobreza, ou seja, a nobreza vai se enfraquecer. A nobreza era aquela camada social abaixo do rei. Então nós tínhamos o rei, nós tínhamos a burguesia e depois os camponeses, os artesãos e os comerciantes e por aí vai. Então esse grupo aqui abaixo do rei, a nobreza, vai se tornar, vai se enfraquecer, porque quem vai ficar forte nesse período vai ser a burguesia. E isso nós vamos ver lá na frente depois, que eles que vão dar o pontapé inicial para derrubar o rei absolutista, correto? Aliança. Qual é a aliança da burguesia com o rei? Por que o rei resolve fazer, a burguesia aliás, resolve fazer uma aliança com o rei, certo? É uma troca, na verdade. Ali existe uma troca de interesses nessa aliança. A burguesia busca proteção militar. Por que proteção militar, professor? Porque os burgueses, quando eles vinham das suas compras de mercadorias, eles eram muitas vezes assaltados, perdiam sua mercadoria, não havia segurança, assim como hoje nós precisamos dos policiais nas ruas, Medidas de consolidação, pesos, medidas e moedas, não tinham um peso padrão. Não tinha uma ideia de medidas de quilo, de litro, de metro, não tinha, precisava padronizar. Por exemplo, 1 quilo na França era uma coisa, na Espanha era outra, na Inglaterra era outra. 1 litro, uma garrafa de vinho, na Espanha tinha uma certa medida, em Portugal tinha outra, na França tinha outra, e por aí vai. E protecionismo alfandegário. O que é protecionismo alfandegário, professor? Por exemplo, um francês não permitia que um inglês ou um espanhol viesse vender mercadorias na sua terra, no seu país, porque ia criar aí uma competitividade. De repente, um tecido na França era mais barato que na Espanha, certo? Então um francês ia na Espanha vender, ele ia vender mais barato e ia vender muito mais, é claro, assim como hoje a gente sai no comércio para pechinchar, em busca de preço, tá? Então o que a burguesia queria? Ela queria proteção militar, queria medidas de consolidação de pesos, medidas e moedas que tivesse todo o mesmo valor, e queriam proteção alfandegária, não queria que os comerciantes de outros países viessem vender no seu, certo? E aí, para encerrar então, galera, a diferença entre moderno e modernidade, que inclusive está numa das questões lá do módulo de vocês. Moderno seria algo novo, modernidade, época específica da história, beleza? Então fica esse primeiro vídeo aí, qualquer coisa vocês me procurem no WhatsApp lá, eu vou estar dando maiores informações até com relação aos exercícios conceituais e contextualizados. Um abraço e até a próxima.